programa Iluminuras de hoje é sobre um dos maiores filósofos e juristas do século XX, Hans Kelsen. Durante anos, ele desenvolveu e trabalhou a teoria pura do direito, um clássico do positivismo, que é uma corrente de pensamento sociológico, filosófico e político. Para entender melhor essa concepção, eu converso com o organizador do livro A Teoria Jurídica de Hans Kelsen, o professor Ivan Cláudio Pereira Borges. Também recebo outros dois autores da publicação, o professor e filósofo Tércio Sampaio Ferraz Júnior e o professor e advogado Inocêncio Mártires Coelho. A gente começa o nosso bate-papo com Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é professor universitário, advogado e filósofo, e também um dos autores do livro A Teoria Jurídica de Hans Kelsen. Obrigada pela participação do senhor em primeiro lugar. É um prazer, muito obrigado. Agora eu queria começar explicando quem foi Hans Kelsen. Uma figura extraordinária no século XX, que quebrou muitas tradições, inaugurou novos caminhos e que acabou sendo marcante para o desenvolvimento do direito em várias áreas, sobretudo naquilo que a gente chama de o direito público, direito constitucional, direito administrativo, sobretudo tributário, sem dúvida. A influência dele é enorme. É menor no que se chama direito privado. Aí ele não chegou a ter uma grande penetração, mas no direito público, sem dúvida, é uma figura importante, foi muito importante, por exemplo, na criação da ONU. Ele morava nos Estados Unidos, foi convocado, e direito internacional também foi uma grande figura. Ou seja, o grande jurista, ou um dos maiores juristas do século XX. Agora, Kelsen, durante muitos anos, ele trabalhou e desenvolveu a teoria pura do direito. Explica um pouquinho em que consiste essa teoria. Teoria pura do direito é uma expressão que ele marcou e que causou muita polêmica, entendimentos e desentendimentos. Não é muito fácil a gente dizer o que significa isso, até porque, por mais que ele quisesse ser claro, era um conceito inovador à sua época, e como qualquer conceito inovador, é sempre difícil de ser recebido. Demora para a gente entender. No começo da sua atividade, a interpretação imediata foi de que teoria pura do direito significaria que o direito era uma entidade, um objeto puro. E isso causou uma enorme polêmica, até porque acho que qualquer ser humano vai entender que direito não tem nada de pureza. Ou seja, o direito é muito difícil de ser definido. Ele pode ser entendido de uma perspectiva sociológica, antropológica, política, e inclusive a perspectiva jurídica. Portanto, não é um objeto que se identifique como puro. E Kelsen foi criticado por isso, por querer transformar o direito num objeto por si mesmo, despido de impurezas, vale dizer, de outros elementos. Depois, uma segunda forma de interpretação, nós começaram a perceber que a palavra pura era um adjetivo ligado à teoria e não ao direito. Isto é, o direito não é um objeto que se possa isolar assim tão facilmente. Ele é um objeto de várias ciências. Mas, do ponto de vista jurídico, a teoria deveria isolá-lo. Agora, a gente pode dizer que ele foi o precursor do estudo do direito como ciência autônoma? Nesse sentido de autonomia, a gente pode dizer. O que ele tentava pregar e mostrar é que era possível uma ciência do direito que isolasse o direito de todas as outras perspectivas. Então, pura seria a teoria, e isso era necessário porque no final do século XIX, começo do século XX, foi quando ele começou a escrever, o direito, por assim dizer, se perdia no emaranhado das ciências que o estudavam. Então, havia muita discussão a respeito do que, afinal, o que é estudar direito. Ele tentou dar uma espécie de, vamos chamar assim, autonomia
ao estudo do direito e, portanto, à teoria do direito. E isso fez com que o direito fosse compreendido de uma forma muito circunscrita, despido de elementos políticos, despido de elementos valorativos, despido de idealizações e configurado numa confluência muito específica que ele chamou de a norma jurídica. Agora, em que contexto social Kelsen criou essa teoria? No momento em que ele elaborava, isso foi antes começou antes da Primeira Guerra Mundial, não? O que havia era, por exemplo, uma enorme dispersão, isso no caso dele, ele nasceu em Praga, era um cidadão do Império Austro-Húngaro, não? O que havia era uma enorme dispersão das diferentes nacionalidades e muita dificuldade de se entender, afinal, o que era o próprio Estado. A própria Áustria era um caso desse. Falava-se no Império Austro-Húngaro, mas que incluía aquilo que depois se chamou Eslováquia, a República Tcheca hoje, todos os Balcãs, não? Ele vivia dentro desse contexto. E era complicado a gente dizer, e afinal o que era a Áustria como um Estado? Não? Nesse contexto é que ele veio com uma teoria pura do direito que se transportou para uma ideia de teoria pura do próprio Estado. O que é o Estado? É um conjunto de nações, é um conjunto de povos, ou tem uma entidade muito própria que o diferencia dessas outras entidades, a nação, os povos, as línguas, que são diversas. Ele fez essa concepção, ou produziu essa concepção. O Estado é uma figura inteiramente jurídica e que se define normativamente. É uma organização normativa. Isso é Estado. Nesse contexto, isso foi pioneiro no começo do século XX. Agora, qual era a diferença, professor, da teoria criada por Kelsen e as outras teorias, as demais teorias vigentes à época? Na época, o que havia era uma espécie de implosão, né, do estudo do direito. Essa implosão se caracterizou, por exemplo, numa das teorias da interpretação e do estudo do jurídico, que chegou a se chamar, isso na Áustria e Alemanha da época, de livre interpretação do direito. Ou seja, cada um interpreta o direito mais ou menos como queira, da perspectiva que queira. Ou seja, o estudo do direito estava tão disperso que apareceu uma teoria dizendo todo mundo é livre, escolham a perspectiva que queiram e tentem entender o direito dessa perspectiva. Ele foi contra isso. Ele falou, não, quem estuda o direito tem que ter uma perspectiva própria. E aí veio a teoria pura do direito. Professor, o senhor é um dos autores do livro A Teoria Jurídica de Hans Kelsen, que acho que a única obra, ou uma das principais obras aqui do Brasil em português, é isso? Porque as obras geralmente não estão traduzidas. Em geral, traduções até que há uma ou outra, mas no Brasil se escreveu muito esparsamente sobre ele. Artigos, ou às vezes trechos de livros. Eu próprio aprendi a conhecer Kelsen por meio do livro de um professor meu, Miguel Reale, que fala de Kelsen no seu livro de filosofia do direito. Esse é um trabalho que o coordenador teve uma boa ideia de juntar vários autores tentando construir uma perspectiva unitária a respeito de Kelsen. Portanto, é uma obra, no Brasil, sui generis. Agora, Kelsen deveria ser uma leitura obrigatória, mas o senhor me explicava que muitos alunos, muitos estudantes não conhecem Hans Kelsen. O acesso a Kelsen não era fácil. Primeiramente, era alemão, não? O alemão não é uma língua tão fácil de ser compreendida. Ele começou a se divulgar mais facilmente quando a obra foi traduzida para o francês. Logo que começou a ser traduzido em francês, em primeiro lugar, não? Ele já começava, e por gente que sabia alemão, ele começava a ser muito citado. E como a teoria dele era instigante, ele ficou conhecido mais por meio dessas citações. E, na verdade, muita gente falava de Kelsen sem ter lido Kelsen, mas tinha ouvido falar dele.
as teorias foram se cristalizando na forma dessas citações. E ele se tornou um emblema para muitas perspectivas que então começavam a surgir e surgiram durante o século XX. A primeira expressão forte era positivismo jurídico. Depois se especializou em alguma coisa que se chamava positivismo analítico, as escolas analíticas voltadas para a lógica. Kelsen é considerado um dos pais da lógica jurídica. Para fazer com que Kelsen fosse lido realmente, demorou um tempo. Ele precisou ser traduzido para o português. Aí a coisa foi traduzido em Portugal pela primeira vez, a teoria pura, e aí ele começou a ser conhecido e pôde ser utilizado em sala de aula. Agora Isso o senhor demorou. é professor universitário há quase 50 anos. Mais um ano serão 50 anos. Né, quase 50 anos. E o senhor busca já informar os alunos logo no primeiro ano, é isso? Foi. Para até incentivá-los. Foi uma espécie de ousadia. Eu tive essa iniciativa em 1970. Em 69, na pós-graduação da PUC de São Paulo, fazendo os alunos da pós-graduação lerem comigo a obra Teoria Pura do Direito. E depois me ocorreu essa ideia de fazer alunos de primeiro ano de faculdade, com 18 anos, também lerem Kelsen. Mas é uma leitura complicada, né, para esses jovens? Muito. Mas, por outro lado, a minha intuição didática foi de que era mais fácil um aluno com 18 anos, despido completamente de uma porção de preconceitos que a gente vai adquirindo no estudo do direito, aliás, como qualquer estudo, a cabeça vai fechando e se especializando, era mais fácil ler um autor complexo e difícil como era Kelsen, ou como é Kelsen, com 18 anos, do que com 22, 23, ou pior ainda, com 30, 35. Ali o contato é imediato. E eu comecei a fazer isso, e durante toda a minha carreira na USP, no primeiro ano, os alunos liam Hans Kelsen. Aliás, ainda recentemente, com muita satisfação, eu vi num dos seus votos recentes o ministro Toffoli citar Kelsen. E Toffoli leu Kelsen pela primeira vez comigo no primeiro ano da Faculdade de Direito da USP. Que coisa boa. Kelsen é citado até hoje, né? O senhor vê uma influência desse grande jurista do século XX nos dias atuais também, em 2018? Bom, para não ir tão longe, a citação feita pelo ministro Toffoli mostra isso. Ele estava presente no Supremo nesse momento que nós estamos vivendo. Inclusive na forma de certos contrastes. As teorias jurídicas contemporâneas vão se aproximando muito daquilo que a gente chama a teoria do direito enquanto um processo de tomada de decisão. Daí vem a influência dos princípios, o estudo do direito voltado para a produção de decisões. O contraste não muito correto que se faz em relação a Kelsen é que, para haver a decisão, precisa haver uma compreensão de todo o direito como um sistema. E isso é atribuído a Kelsen. Então, ele entra nesse contraste. À primeira vista, nesse contraste, quem está ganhando hoje são as teorias que se voltam para a própria decisão e, portanto, para isso que se chama hoje de consequencialismo, neoconstitucionalismo, teoria da argumentação jurídica, que em tudo se parece menos com Kelsen. E o que a gente observa, no entanto, quando vai ler o próprio autor, é que ele não está tão longe dessas teorias como a gente imagina. Ok, professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Pelas informações sobre Hans Kelsen, essa parte filosófica também, né? Obrigada e até a próxima. Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a conversa é com o organizador do livro, que é Ivan Cláudio Pereira Borges, e Inocêncio Mártires Coelho, que é um dos autores dessa obra. Até já!
O Iluminuras está de volta. O programa de hoje é sobre um dos maiores juristas e filósofos do século XX, Hans Kelsen. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no programa o organizador do livro A Teoria Jurídica de Hans Kelsen, que é o professor Ivan Cláudio Pereira Borges, e o professor Inocêncio Mártires Coelho. Obrigada pela participação dos dois aqui no programa. Vamos começar, professor Ivan, que é organizador da obra, sobre a motivação para fazer esse livro, de onde surgiu, de uma inquietação e uma imprecisão na sala de aula. O senhor me explicava sobre isso? Exato. Eu sou professor há mais de 20 anos, inclusive de filosofia do direito. E a preocupação surge justamente porque há uma parca compreensão sobre o filósofo Hans Kelsen e seu pensamento. E, mais do que isso, eu observei que em questões de prova para a OAB e outras para juiz, sempre havia uma imprecisão muito grande, não observando inclusive as fases, a evolução do pensamento de Kelsen. O texto do senhor aqui no livro, que por que voltar a Kelsen, o jurista do século XX? Por que, professor? Kelsen é um dos autores que eu costumo dizer incontornáveis. Quem pretenda ser um dia jurista não pode ladear a obra de Kelsen. Kelsen, para mim, por exemplo, com quem eu tenho uma convivência de mais de 50 anos, minha primeira aula na Universidade de Brasília, em 1966, foi sobre Kelsen. E a partir daí eu fui me enamorando cada vez mais da obra dele e acabei virando um defensor da obra nos momentos em que a obra passou a ser criticada acriticamente por leitores que leiam os textos em pé e, de preferência, em balcão de livraria. A falta de conhecimento, então, o senhor atribui, o professor Ivan também, seria uma falta de conhecimento pela obra e daí críticas em torno? Falta de conhecimento e um comodismo, porque obras complexas provocam a exaustão. Costumo dizer para os alunos que o conhecimento dói. Causa miopia, às vezes falta de ar, dor de cabeça no sentido físico. E Kelsen é um desses autores que no primeiro momento nos impactam e depois viram nossos guias mestres. Conhecer Kelsen é se livrar de perplexidades que normalmente o jurista não consegue vencer porque não lê a obra adequada ou o autor adequado. E digo também, em filosofia, como é o caso da obra de Kelsen, a menor distância entre dois pontos não é a reta, é o círculo. Você tem que cercar a presa até pôr a mão nela. Kelsen é uma presa quase inapreensível. Agora o seguinte, professor, Kelsen, a gente pode falar sobre várias fases, né? Fala um pouquinho sobre essas fases. Alguns autores, a começar de Lozano, na Itália, verificou que Kelsen, durante toda a sua trajetória até a sua morte, em 1973, nos Estados Unidos, ele teve várias alterações. Lozano dizia que Kelsen teve pelo menos 3 fases, 3 momentos em que houve essas alterações. Já Heidemann, que é um pesquisador de Kelsen alemão, sugeriu que fossem 4. Então, nós temos aí, pelo menos, a informação de que Kelsen não foi o mesmo desde o início. E ele mesmo, em sua autobiografia, mencionou quase no final de sua vida que o que ele havia dito inicialmente, muitas coisas haviam mudado. E nós verificamos, inclusive, que na sua obra póstuma, chamada Teoria Geral das Normas, ele faz uma série de reticências, uma série de reformulações, dizendo, inclusive, de forma muito clara, que aquilo que ele havia dito antes, ele agora pensava de maneira diferente. Professor Inocêncio, Kelsen era um homem à frente do seu tempo, até para identificar essa mudança necessária, né? Essas mudanças de fases que foram necessárias com a evolução. Né? Ele era, de fato, um homem corajoso e bem à frente. Ele foi um homem do seu tempo, mas que olhava para o futuro.
Hegel disse que a filosofia é a apreensão do tempo pelo pensamento. Kelsen apreendeu seu tempo pelo pensamento e viu que se encontrava numa encruzilhada ideológica. Conflito de concepções de mundo completamente diferentes. Comunismo, capitalismo, anarquismo, direito livre. Como construir uma teoria do direito seja capaz de dar respostas consistentes a essas inquietações, a esses conflitos. Aí concebeu uma teoria pura do direito, que ele disse, é uma pura teoria do direito, que não tem compromisso com essa ou com aquela ordem jurídica em concreto, mas que pode servir como resposta técnica, teórica, às mais diferentes concepções de mundo. Tem uma frase dele que causou impacto quando ele disse, primeira vez, todo conteúdo pode ser direito, desde que a sociedade resolva regular de uma determinada maneira uma determinada conduta. E aí se disse que ele era um autor de uma teoria que a todos servia, era uma senhora que a todos servia indistintamente. Existe alguma influência nos dias atuais? Existe, porque essa ideia de busca por pureza, por algo mais, mais limpo, mais claro, mais transparente, principalmente no início do século XX. Kelsen ele é produto realmente daquele momento em que a ciência do direito ela estava um pouco que obscurecida. E a inquietação de Kelsen, ele mesmo fala isso na sua autobiografia, a intenção, a inquietação dele era com justamente essa mistura que havia, ou tentativa de cooptação das ciências sociais pela em razão da ciência jurídica. E o que ele quis foi justamente estabelecer principalmente um aspecto metodológico à ciência jurídica, que ela fosse pura nesse sentido. Agora, a pureza hoje, que foi mais ou menos o que eu creio que foi isso que você me perguntou, hoje o que na verdade se quer é uma pureza mais de aplicação do direito, né? Uma pureza olhando para os direitos humanos, para que não simplesmente formal, um direito formal ou formalizado, mas um direito que seja efetivo. Mas até nisso, Kelsen, mesmo sendo considerado por muitos um formalista do direito, Kelsen ele contribui, porque ele dá uma base para que possa ser feito esse tipo de aplicação do direito. Qual a sua avaliação, professor, em relação a Kelsen do passado, né, que está sempre presente e nos dias atuais? Inclusive o capítulo, eu diria, né, mais ou menos sobre isso. Diria que Kelsen tornou-se um clássico. E na definição de Gadamer, clássico é aquele que permanece na mudança. Kelsen está aí. Tudo muda para que continue a ser algo consistente. Agora, como é que ele trabalhava esse conceito de justiça e direito? Ele dizia que a justiça não se confundia com o direito como ordem jurídica pura. A justiça, eu diria, para Kelsen, era um referente último, referente externo à estrutura normativa do direito. Feita a opção por determinado padrão de justiça, não é dado mais ao intérprete, ao aplicador, no momento da concretização da norma, fazer uma reavaliação, porque ele não tem mandato para isso. Quem põe o quanto de justiça na norma é o legislador democrático. O que Kelsen propunha é um mecanismo de assecuração da duração na mudança, ou da mudança na duração. O livro ele é um dos únicos no Brasil em português. Nós temos em português várias obras da lavra do Kelsen. Foram traduzidas, nós temos muitas delas. Logicamente que não são as 500 obras, mais de 500 obras que ele escreveu, né? Ele foi prolífico. Mas esta obra que nós escrevemos é uma tentativa de diálogo, de conversa com o direito contemporâneo, ou, por exemplo, como a análise econômica do direito, como o atual direito internacional, enfim, e também uma análise crítica sobre a sua obra, né, que não deixa de ser importante. Então, este livro ele vem preencher, creio eu,
um espaço que é um espaço para se apropriar um pouquinho mais sobre o que Kelsen disse e o que ele não disse. E um espaço, né, professor Inocêncio, até de esclarecimentos sobre a obra de Kelsen, que às vezes é muito questionada pela falta de informação, que nós já falamos aqui, né? Então é importante também sobre esse aspecto? Sim, nesse sentido, nosso trabalho visa dizer o que Kelsen não disse, para se prestigiar o que ele efetivamente disse. O não é uma forma de afirmação. Kelsen não deve ser dito assim, mas desta maneira. A obra é um diálogo, não tem mesmo as edições, porque obras sobre Kelsen são muito poucas, e uma reunião de artigos com perspectivas diferentes, mais raras ainda. Textos do Kelsen em português tem muitos, mas sobre a obra de Kelsen não se encontra. Nós tivemos a pretensão de dizer algo sobre um autor dessa importância. Parabéns pelo trabalho de vocês, o nosso programa chega ao fim. Obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações sobre esse grande pensador e jurista do século XX, Hans Kelsen. Professor Ivan Cláudio Pereira Borges, professor Inocêncio Mártires Coelho, agradeço mais uma vez, até uma próxima, com novas obras, né, sobre Kelsen ou outros temas. Pois não, muito obrigado. Obrigado. O programa Iluminuras fica por aqui. Lembrando que você pode rever este ou outros programas pela internet. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!